Olá, amigos. Estamos iniciando a nossa aula número 9 do curso Introdução ao Estudo do Espiritismo. Veremos hoje Idade Moderna, dando sequência ao tema da aula passada, Idade Média. Como vocês sabem, nossas aulas estão disponíveis no nosso blog Kardec Sempre. Hoje veremos então a Idade Moderna. Essa Idade Moderna se refere ao período entre os séculos XV e XVIII. Ela é denominada moderna, foi o nome que foi dado a ela, mas ela não se refere ao período contemporâneo, ao período de hoje. É apenas um nome. O início da Idade Moderna acontece com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1496, e termina em 1789 com a Revolução Francesa. É um período de transição, sai-se daqueles reinos, dos reis que tinham todo o poder, e migra-se para um novo sistema político, um novo sistema econômico, em que o capital, o dinheiro, é quem comanda o caminho da humanidade. Então, na Idade Moderna, tudo modifica-se em relação à Idade Média. Na Idade Média, tudo era interpretado pelo aspecto religioso. As coisas ocorriam por vontade de Deus. A ciência, a literatura e a arte, na Idade Média, dependiam do pensamento religioso. Então, a gente vê sempre, naquelas igrejas antigas, os vitrais sempre relacionados com assunto religioso, as pinturas, não é? Então era a religião quem era o aspecto religioso que era prevalecente na arte. Já no Renascimento, na Idade Moderna, o mundo passa a ser visto como o cenário das ações humanas, não como determinação divina. As coisas aconteciam porque os homens agiam de determinada forma, né? E o nome Renascimento é utilizado porque reviveu os valores da Grécia antiga, reviveu os valores da cultura romana, né? Então, é uma nova visão, uma nova forma de enxergar a vida que se estabeleceu com o renascentismo. E ele tornou-se muito mais fácil de ser divulgadas ideias, pensamentos, com a invenção da imprensa em meados do século XV. E o primeiro livro que foi impresso foi exatamente a Bíblia. Então, no renascentismo, muda-se a cabeça. Abrem-se universidades. A Universidade de Paris, por exemplo, construída no início do Renascimento. Prevalece, então, o racionalismo, o uso mais da razão que dos sentimentos. E alguns valores da Igreja passaram a ser questionados, criticados e, pior, abandonados. Ou melhor, né? E essa Idade Moderna, renascentismo, é uma época em que surgem grandes nomes literários, Shakespeare, Da Vinci, Camões, Cervantes, grandes pintores, né? A ciência também tem um salto evolutivo muito grande, surge Galileu, passa-se a estudar anatomia humana, tanto interna quanto externa,
Então, é um progresso enorme na ciência relacionada ao ser humano. Mas a igreja passa a ser muito questionada e muita gente não gostava mais das ideias da Igreja Católica. As novas ideias vigentes, né? Arte, literatura, universidades, eh, a não existência dos feudos, tudo isso contrariava os princípios defendidos pela Igreja. A Igreja continuava na Idade Média. Então, a Igreja não acompanhou as alterações político-econômicas da época. Então, a autorização do Papa interferia no poder do rei. E isso foi criando, de fato, uma insatisfação por parte do rei. Né? A corrupção nas ordens clericais, no clero, aumentava a insatisfação dos fiéis. A pessoa ia lá, pagava o dízimo, o dinheiro era para ir para a igreja e ficava com o bispo, que tinha uma vida anababesca, que tinha uma vida extremamente de conforto e de tudo que não seria bom para alguém que teoricamente representava a igreja. Né? E houve, então, uma decadência moral tremenda dos clérigos. Né? Então, tudo isso desagradava seriamente muitos pensadores da época. E foram surgindo, então, novas seitas, que a Inquisição, que ainda continuava existindo, perseguia, matava, né? E a reforma desejava ainda que todo mundo tivesse acesso às escrituras. Porque naquela época quem conhecia a Bíblia era o pessoal da igreja. Né? A população não conhecia a igreja, o Evangelho, a Bíblia. Ainda no meu tempo de criança, adolescente, as missas eram rezadas no Brasil em latim. Então, para que servia, né? E, então, essa insatisfação toda começou a levar ao surgimento de diferentes pensamentos religiosos. Um deles foi Martinho Lutero, um padre alemão que defendia o fim da infalibilidade papal. Então, foi criada essa ideia da infalibilidade papal, porque aí o Papa não errava. O Papa era mensageiro de Deus, o que o Papa falasse estava sempre certo. Lutero questiona isso. Né? Lutero defende que a pregação seja feita no idioma dos fiéis. Providencia a tradução da Bíblia para o idioma dos fiéis. Né? Lutero defendia o fim do celibato, e de fato aconteceu em relação à igreja que ele fundou. Né? Redução da riqueza da igreja. E tinham 90 outros itens, né, nessa proposta de reforma que Martinho Lutero fez. Ele foi excomungado, mas ele estabeleceu a sua igreja, a igreja dele, do jeito que ele queria. Outro que propôs uma reforma foi João Calvino, em Genebra, na Suíça, numa proposta que passou a ser conhecida por calvinismo. Então, ela já era uma reformulação do protestantismo de Lutero, com uma radicalização maior.
E Calvino adotava uma filosofia muito estranha. Ele adotava a teoria da predestinação. Então Deus escolhe os eleitos segundo seus critérios. Ou seja, o homem nasce salvo ou não. Então o problema era Deus. Deus fez uma pessoa boa ou Deus fez uma pessoa ruim. Deus fez uma pessoa que vai ser salva ou Deus fez uma pessoa que vai ser condenada ao fogo eterno. Né? Mas defendia também o estudo e a discussão do Evangelho. Defendia que as igrejas não tivessem mais ornamentos. Né? A Igreja Católica cheia de ornamentos, imagem de santo, imagem disso e daquilo. Ele defendia que tudo isso fosse retirado. Defendia que aquele que divulgava o cristianismo, o pastor, né, tivesse uma vida também de trabalho, de austeridade. Né? Então, essa religião estava de acordo com a filosofia de vida da burguesia suíça. Não é? Eram os burgueses da Suíça que adotaram essa proposta de reforma de João Calvino. Outros movimentos reformistas surgiram e se estabeleceram em diversos países. O anglicanismo na Inglaterra, os puritanos também na Inglaterra, os reformistas nos Países Baixos, os presbiterianos na Escócia, os huguenotes na França, e isso quebrou totalmente a unicidade da Igreja Católica. Nessa época, o rei concentrava praticamente todos os poderes políticos. Né? Criava leis sem autorização, sem aprovação política da sociedade, criava impostos, taxas, obrigações de acordo com seus interesses econômicos. Agia em assuntos religiosos, chegando mesmo a controlar o clero em algumas regiões. Então, voltou a haver esse controle absoluto é como se fosse um imperador, né, mandando aí. E todo o poder era do rei. Mas esse autoritarismo todo vai terminar em 1789 com a Revolução Francesa, que adotava o tema, todos sabem, liberdade, igualdade e fraternidade. Aí ocorre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que na verdade nunca foi muito respeitada. Logo depois dessa declaração, Robespierre assume o governo da França e são anos de terror, né, com o desvirtuamento pleno dos ideais da Revolução Francesa. Mas, de qualquer forma, ocorre uma mudança política muito grande em toda a Europa e o século XIX começa com enormes progressos nas artes, na filosofia, na ciência, na política e social. E é nessa época, no século XIX, que vai surgir Allan Kardec, com a proposta do Espiritismo, publicando suas obras básicas, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, o primeiro a ser publicado,
o Livro dos Médiuns e a Gênesis, além de todas as revistas espíritas e outras obras menores, como o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples. Então, Allan Kardec veio no século XIX para codificar essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Ficamos aqui nessa aula e retornaremos com os precursores do Espiritismo. Vamos falar de Swedenborg e outras pessoas que antes de Kardec já tinham percebido de uma forma ou de outra os fenômenos mediúnicos, e depois vamos continuar com Allan Kardec entrando para valer do Espiritismo, começando daqui provavelmente uma ou duas aulas, começando o Livro dos Espíritos com a questão: o que é Deus? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima.